entendeu esses recados, diga amém. Coloca a mão mais uma vez sobre o teu coração e peça para que Deus fale com você. Querido Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que o Senhor já tem falado nessa manhã. Mas agora nós aquietamos a nossa alma, aquietamos o nosso coração e queremos estar sensíveis àquilo que o Senhor reservou para nós nessa manhã. Por favor, fala conosco. Precisamos tanto ouvir a sua voz. Precisamos ser direcionados, ensinados, impulsionados pelo poder da sua palavra. Por isso, Senhor, salva, liberta, cura, transforma e renova nessa manhã. Pelo poder da sua palavra, nós queremos te agradecer e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero falar nessa manhã sobre o tema: e quando o ano não começa bem? É uma pergunta. Pergunte assim comigo: e quando o ano não começa bem? Agora olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: e quando o ano não começa bem, o que fazer? Quando o ano não começa bem, eu já assumo uma postura totalmente negativa, pessimista, e essa postura me acompanha os outros 11 meses do ano. Quando o ano não começa bem, eu já começo a duvidar das promessas de Deus, eu já começo a procurar falhas e culpas em mim, e eu acho que as coisas não vão dar certo. Quando o ano não começa bem, eu já procuro alguém da minha família, que deve ser o culpado porque o ano não começou bem. Deve ter sido aquele dilema na ceia de família, ou na ceia da virada do ano, aquela palavra atravessada que eu ouvi, e aquilo inflamou meu coração, por isso meu ano não vai ser bem. Quando o ano não começa bem, o que a gente faz? Qual é a nossa atitude? A gente precisa ter uma visão mais ampla e estendida sobre o que significa andar com Jesus e sobre o que significa viver por fé. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quem vive por fé e quem anda com Jesus, mesmo quando as coisas não estão bem, elas têm uma visão diferente das circunstâncias. Ela tem uma visão diferente do momento que elas estão atravessando. Por que isso? Porque uma pessoa que vive por fé e anda com Jesus sabe que às vezes fazendo coisas certas, algumas coisas darão errado. A gente foi educado a pensar diferente, a gente foi educado e formado para pensar assim: faça tudo certo que a sua vida vai dar certo. E às vezes, fazendo tudo certo, meu irmão, vai dar errado. E dar errado não significa dizer que está errado. Significa dizer que através daquilo ali a gente está aprendendo alguma coisa que sem aquele erro nós não aprenderíamos. Então é importante a gente perceber, ser sensível, a ponto de notar o que Deus está fazendo. Por isso que a igreja ora, por isso que nós jejuamos, por isso que nós lemos as Escrituras, porque a gente quer se familiarizar melhor com a voz do nosso Pai. Alguém diz amém? Eu quero perceber o que Ele está fazendo, mesmo quando eu estou passando pelo vale da sombra e da morte. Mesmo quando as frustrações e decepções batem na porta da minha casa. Eu preciso ter esse nível de sensibilidade, porque senão eu corro um risco de espanar com as pessoas, espanar comigo mesmo, ter atitudes que não são adequadas a um filho de Deus, porque eu não entendi, eu não discerni, eu não captei o que Deus está movimentando naquele momento. Então, eu quero te recordar alguns momentos maravilhosos que aconteceram nesses primeiros dias de 2025. Eu estou falando de 30 dias de janeiro, irmãos. Nós tivemos aqui um culto da virada extraordinário, poderosíssimo, onde nós tivemos a oportunidade de passar os primeiros minutos na presença do Senhor e ouvir dele que 2025 vai ser um ano de ampla frutificação.
Nós tivemos a oportunidade de ser tocado pela presença de Deus, renovado em fé, e isso foi maravilhoso. Logo na sequência, nós iniciamos um período de 21 dias de jejum. E nesses 21 dias, a gente aprendeu a desenvolver a nossa sensibilidade espiritual. Muitos de nós estamos mais sensíveis espiritualmente falando. Tanto é que já brotaram alguns testemunhos no meio da igreja, de gente dizendo assim: eu não sabia distinguir a voz de Deus, e nesses primeiros dias eu ouvi claramente o Senhor falando comigo. Porque nós estamos investindo em relacionamento. Nós estamos buscando ter uma sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Ainda nesse mês de janeiro, nós tivemos nas quartas palavras direcionadas por Deus para a gente viver uma ampla colheita, uma ampla frutificação em 2025. E ainda nesse mês de janeiro, nós recebemos uma equipe missionária de 21 jovens vindos lá do Reino Unido, que se uniram com os nossos jovens, com jovens de outras 5 igrejas da nossa região, e foram evangelizar. Foi um tempo de poder, de autoridade. Um deles pregou aqui. Quantos presenciaram e testemunharam isso? Levante a mão. Está aí. Foi um tempo preciosíssimo. Irmão, tanta coisa gloriosa aconteceu em 30 dias. Posso ouvir um amém? Agora, deixa eu te dizer algo muito importante e abrir os seus olhos. Se você não tomar cuidado, você perde o que Deus está fazendo de bom na sua jornada, pelo simples fato de que você está passando um vale de sombra da morte e não está discernindo. Você perde. Você se distrai. Você olha para as coisas boas e dá mais valor às coisas ruins. Você começa a dar mais valor às coisas desagradáveis, desconfortáveis, e aquilo começa a se tornar um ídolo na sua vida, um Deus. Aquilo ali passa a se transformar em um objeto de adoração. Você começa a adorar aquilo, porque você não percebeu o que Deus está fazendo. Porque a gente não percebe o movimento dos céus. Pode ser que, do mesmo jeito que em 30 dias aconteceu tantas coisas boas, que algumas delas eu relatei, talvez nesses 30 dias você recebeu notícias ruins. Talvez você teve um prejuízo financeiro que você não esperava. Talvez você teve uma frustração, uma decepção, uma suspeita de um diagnóstico. Você teve talvez uma despedida repentina de alguém que você amava. Talvez tudo isso está ganhando uma proporção dentro de você, de modo que você está deixando de ver as coisas que o Senhor está fazendo. E isso é muito sério. A pergunta é: quando o ano não começa bem, o que fazer? O que a gente vai fazer quando as coisas não estão bem? Olhando para as Escrituras, a gente vai encontrar o rei Davi, um homem de Deus, vivendo esses momentos semelhantes ao que você viveu nos últimos 30 dias. E o rei Davi nos ensina que mesmo vivendo momentos ruins, é possível ver a bondade de Deus em ação. A mão de Deus estendida sobre nós. E é sobre isso que eu quero falar, lendo com você o Salmo 34. Abra comigo a sua Bíblia no Salmos 34. E nós vamos do versículo 1 ao 5, por favor, Fabiano. Salmos 34, verso 1 a 5. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Diga comigo, em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Verso 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Diga isso comigo, os mansos ouvem e se alegram. Verso 3. Engrandeçam ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu.
livrou-me de todos os meus temores. Versículo 5, você pode ler? 1, 2, 3. Vejam, um escolhido de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que foi chamado para avançar e estabelecer a cultura de Deus sobre a terra, está passando um dos momentos mais desafiadores da sua história. Porque Davi, mesmo tendo a expectativa das coisas serem boas, ele estava tendo um período ruim. Que período era esse? Davi estava fugindo da perseguição de Saul. E ele chega numa cidade filisteia chamada Gate. E nessa cidade, Davi ele tem que se fingir de louco, para que o rei Abimeleque daquela cidade não entregasse Davi na mão de Saul. Então perceba a situação. Um homem segundo o coração de Deus, chamado para estabelecer o reino de Deus, tem que viver como um fugitivo, e mais, para não ser entregue a quem estava perseguindo ele precisou se passar de louco. Esse é o contexto dos Salmos 34. Davi passando de doido diante Abimeleque, para não ser entregue na mão do rei Saul. E diante desse cenário, nós vamos encontrar Davi reagindo, irmãos, de forma muito positiva, reagindo de uma maneira extraordinária. E Davi nos ensina aqui uma experiência profunda, porque ele simula uma maluquice, uma loucura, para não ser entregue a Davi. Eu tive uma professora no curso de terapia familiar, doutora Gláucia Medeiros. Ela é de Vinhedo, e ela dizia o seguinte, que às vezes a gente tem que não bater palma para maluco dançar. E eu aprendi ao longo do tempo, irmãos, alguma coisa diferente, que às vezes você vai ter que bater palma para maluco dançar. Às vezes você vai ter que bater palma, porque senão você vai ficar maluco junto com o maluco. Porque senão você fica doido junto com o doido. O Davi, olha que interessante, ele se passa de doido para que Abimeleque tivesse uma impressão de que ele fosse um cara inofensivo. Eu fico imaginando Abimeleque, pastor Sandro, dizendo assim, mas por que Saul está fugindo, está perseguindo esse cara? Esse cara é um doido. Onde está o rei Saul? Onde está a cabeça dele? Está perseguindo um doido? Olha isso aí, é um doido. Só que Davi estava simulando loucura, para que ele não fosse entregue pelo Abimeleque na mão do rei Saul. Então, quando eu olho para esse cenário, eu percebo que quando parece que algo está dando errado, a gente precisa adotar estratégias. O Salmos 34 é um manual de estratégias para o que fazer quando as coisas estão dando errado. E eu quero nesse domingo compartilhar 8 orientações que Deus nos dá no Salmo 34, e nessa manhã, se Deus permitir, eu vou falar sobre as primeiras, e à noite eu falo sobre as seguintes. Então, a primeira orientação de Deus, a primeira estratégia de Deus, para a gente fazer quando algo está dando errado. Número 1, tenha um louvor contínuo. Olha o que diz o verso de número 1, Salmos 34. Louvarei ao Senhor, quando, gente? Em todo o tempo. O seu louvor estará... não é parcialmente? Não é às vezes? É contínuo. Louvor contínuo. Louvor em todo o tempo. Louvor em toda circunstância. Louvor no vale da sombra e da morte. Louvor na fornalha de fogo ardente. Louvor na cova dos leões. Louvor em todos os momentos. A gente tem algumas tradições religiosas que precisam ser refutadas. Uma delas é alguém dizer assim, pastor, mas a Bíblia diz em Tiago que quando a gente está triste, a gente tem que orar.
E quando a gente está feliz, a gente tem que cantar. Então eu não tenho que cantar quando eu estou triste. Pois é, meu irmão, esse é um texto fora de contexto, que vira pretexto para você alimentar ou retroalimentar o seu princípio equivocado. A palavra ensina que o louvor é em todo tempo, em toda circunstância, em todo o momento, dando certo ou errado, estando feliz ou estando triste, estando eufórico ou deprimido, o louvor precisa estar nos nossos lábios. O louvor não pode fugir dos nossos lábios e nem do nosso coração. Qual é a ideia aqui? É a ideia de que o louvor seja um estilo de vida contínuo, não provisório. O louvor precisa ser algo contínuo. O louvor não é esse período de música que a gente faz aqui nos cultos. O louvor é aquela expressão de adoração que você vai dar a Jesus amanhã, no seu local de trabalho, quando o teu chefe pegar no seu pé. Louvor é a expressão de adoração que você vai dar a Jesus, de louvor a Ele, de honra a Ele, na terça, quando o dinheiro que você precisa para acertar um boleto talvez não chegar. Isso é expressão de louvor. O louvor contínuo é uma atitude permanente da igreja, de quem conhece Jesus, irmão. A palavra no hebraico, no original para louvor, é halel. E halel significa elogiar, agradecer, significa reconhecer as virtudes do Senhor, significa ser impactado pela presença e pelas virtudes do Senhor e louvá-lo em retribuição a essa manifestação da sua presença. Isso é louvor. Ou seja, louvor é uma demonstração da nossa dependência de Deus. Aí a pergunta que cabe aqui é muito simples: a quem você está louvando? Você está louvando essas circunstâncias ruins que veio sobre você em janeiro? Ou você está louvando o Senhor, que é seu pastor, que cuida de você, que te leva aos pastos verdes, que te guia mesmo no vale da sombra e da morte? Quem é que você está louvando? Quem é que nós escolhemos louvar? Pastor, como é possível louvar em circunstâncias adversas? A Bíblia é um manual de gente que louvou em circunstâncias adversas. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que vai ser tranquilo. Eu estou dizendo que é um exercício de dependência de Deus. Se você depender dEle, Ele vai te ensinar a louvar nas circunstâncias difíceis. Ele vai te ensinar. Agora, se você quiser ir com a própria força, eu não te garanto nada. Atos capítulo 16, abra comigo a sua Bíblia, verso 25. Esse é o texto onde Paulo e Silas foram presos por pregar o evangelho de Jesus e expulsar um espírito imundo que usava uma menina para promover adivinhações e lucros para os seus senhores. E porque expulsou esse espírito imundo, Paulo foi acusado de estar atrapalhando a fonte de lucro daqueles homens. E ele vai preso, ele e Silas. E a Bíblia diz o seguinte acerca da prisão de Paulo e Silas. Verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o que, gente? E o que mais? E os outros presos o escutavam. Verso 26. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Irmão, não sei se você pegou aqui o princípio, mas o princípio é: o louvor liberta, o louvor abre cadeias, o louvor arrebenta cárceres, o louvor promove terremotos. Mas eu escolho não louvar. Então continua preso.
Então continua nessa circunstância. Então continua do jeitinho que você está. Não tem problema. Deus não tem problema com a nossa escolha. Problema nenhum. Ele quer nos abençoar. Ele quer estar conosco. Ele quer nos ensinar. Mas se a gente não quer, Deus não tem problema com isso, irmão. Você acha que Deus vai ficar preocupado com isso? Ai, meu Deus, o meu filho Gabriel não quer louvar em meio à guerra. O que eu vou fazer? Irmão, Deus não se importa com isso. Deus quer que eu louve em meio às guerras. Se eu escolho não louvar, está tudo bem. Deus segue e eu sigo preso. Eu sigo precisando viver uma experiência de impacto e de transformação na minha existência. Mas Deus não muda, o caráter dele é imutável. O texto vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam presos com algemas, Paulo e Silas estavam presos com grilhões, os pés deles amarrados no tronco, foram surrados, mas eles sabiam a importância de louvar a Deus. Eles sabiam a importância de cantar ao Senhor, de reconhecer quem Deus é. E perto da meia-noite, era o que eles faziam. A expressão meia-noite, na Bíblia, às vezes aponta para o auge de um sofrimento. Simbolicamente falando, meia-noite é um símbolo de auge de sofrimento. Auge, ápice de alguma experiência. É mais ou menos como se a Bíblia dissesse assim: no auge do seu sofrimento e da sua dificuldade, Paulo e Silas escolheram orar e cantar hinos a Deus. E sabe o que me chama a atenção, irmão, nesse verso? A parte final dele. Os outros presos. Você sabia que tem gente olhando para você para ver se você louva a Deus no meio das guerras? Você sabia que tem gente olhando a sua atitude para ver se você tem louvor cântico nos lábios em meio às guerras? Tem gente escutando você. Tem gente esperando a tua reação no meio das guerras. E talvez, irmãos, a melhor forma de nós testemunharmos da obra de Jesus em nossas vidas é como nós reagimos no vale da sombra da morte, no meio das guerras, no meio das circunstâncias adversas. Talvez essa seja a melhor maneira de se evangelizar no tempo atual. As pessoas querem ver como é que você reage quando pressionado. Tudo que é pressionado na Bíblia produz algo glorioso. Você sabe disso, a uva que é pressionada produz vinho. A azeitona que é pressionada produz azeite. Tudo que é pressionado produz algo glorioso. O que está sendo produzido com a nossa prensa? Nós estamos louvando a Deus ou louvando as circunstâncias? A quem estamos louvando? O verso 26 diz que de repente veio um grande terremoto, os alicerces se moveram, portas foram abertas, prisões foram soltas, porque alguém escolheu louvar. Se você escolher louvar, irmão, essa realidade vai ser a sua realidade. Cárceres serão abertos, prisões abertas, terremotos vai acontecer e prisões serão arrebentadas. Escolha o correto. Então, quando algo está dando errado, quando o ano começa errado, primeira estratégia a fazer, tenha um louvor contínuo nos seus lábios. Segunda estratégia, Salmos 34, versículo 2 e 3. A segunda estratégia é ter mansidão para ouvir e alegria para responder. Olha o que diz o Salmos 34, verso 2 e 3. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos farão o quê, gente? E se alegrarão. Os mansos ouvem e se alegram.
Você sabe que a mansidão na Bíblia é apresentada como um fruto do Espírito, Gálatas 5:22. E a mansidão, ela é uma evidência da obra do Espírito Santo na vida de um filho de Deus. Não é um fruto que eu e você conseguimos produzir. É algo que o Espírito produz em nós. Posso ouvir um amém? Quais são as características da mansidão, irmãos? A mansidão se manifesta com paciência, humildade, temor a Deus. A mansidão se manifesta através do amor, da tolerância, da bondade, da fé, da mansidão e da submissão a Deus. Uma pessoa mansa é tudo isso que eu acabei de lhe falar. A Bíblia diz que os mansos vão se ouvir e se alegrar ao ouvir o Senhor. Por quê? Porque o manso reconhece a voz do seu pastor. Eu vou repetir isso. O manso reconhece a voz do seu pastor. Se Jesus é o nosso pastor, Ele está falando conosco diariamente. E se Ele está falando diariamente conosco, qual é a tua reação quando você ouve a voz dEle? Qual é a tua reação? Você está se alegrando? Ou, de novo, você está ouvindo o seu pastor e você está olhando para a circunstância dizendo, mas o senhor está dizendo isso, mas olha como está aqui, ó. O senhor está me falando isso, mas olha como está, eu estou passando o vale da sombra e da morte. Como é que você reage quando você ouve a voz do seu bom pastor? A Bíblia diz que pessoas mansas ouvem a voz do bom pastor e se alegram. E celebram. Um exemplo maravilhoso de mansidão na Bíblia é o Moisés. A Bíblia diz em Números 12, coloca para nós, por favor, Fabiano, Números 12, versículo 3, que o varão, o homem Moisés, era muito manso, ou mais manso do que todos os homens que haviam sobre a terra. Irmão, Moisés era manso. Ah, pastor, mas ele feriu a rocha, mas ele era manso. Ah, pastor, mas ele quebrou as tábuas da lei, mas ele era manso. As pessoas confundem mansidão com passividade. Mansidão é uma coisa, passividade é outra. Tem gente que acha, não, o manso tem que ser aquele carinha assim, ó, olhinho de, como é o gato do Shrek? Gato de botas. Fazendo carinha de pidão, sabe? Ai, que pessoa mansa. Não é isso não, irmão, isso é passivo. Tem gente que é passiva. O Moisés era manso, mas ele tinha posicionamento. Ele era manso, mas ele sabia a missão que Deus confiou para ele. Mansidão não é passividade. Mansidão nos impulsiona a tomar as decisões que precisam ser tomadas. Mansidão faz a gente depender de Deus, mas faz a gente assumir liderança sobre as decisões que a gente precisa tomar. Talvez parte da sua dor, da sua inquietação é porque o Espírito Santo já está comunicando coisas no seu coração e você não quer assumir o risco. Você sabe que esse posicionamento vai atrair retaliação e você não quer se posicionar. E você não quer assumir esse risco. Esse estado de passividade deixa a gente paralisado, irmãos. Paralisa a gente. E o que a Bíblia está ensinando é que, mesmo sendo manso, Moisés se posicionou, liderou a sua própria vida, assumiu os riscos necessários. Deus está falando com alguém aqui. Quais são os riscos que você está evitando, mas que você tem que assumir? Quais são os riscos que você precisa assumir para sair desse estado de passividade e viver o que Deus prometeu a você? Quais são?
O manso, uma atitude necessária quando as coisas dão errado é isso, é a gente ter mansidão para ouvir a voz de Deus, mas a gente ter alegria para responder em fé, em obediência, em posicionamento. Então, em segundo lugar, quando algo parece que está dando errado, tenha mansidão para ouvir a voz de Deus e tenha alegria para responder. Em terceiro e último lugar, quando algo parecer que está dando errado, busque, tenha a resposta da sua busca e tenha foco em Jesus para se afastar de toda a confusão. Eu vou repetir. Quando tudo parecer que está dando errado, busque, seja respondido na sua busca e tenha foco em Jesus para você se desviar das distrações. Olha o que diz o verso 4 e 5 desse Salmos 34. Salmos 34, verso 4 e 5. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Pense comigo. O salmista está dizendo assim: eu busquei e ele me respondeu. Respondeu de que jeito? Livrando ele de todos os temores. Olha o versículo 5. 1, 2, 3. Quem olha, quem foca em Jesus, tem o seu rosto iluminado, tem percepção, tem discernimento, tem clareza, tem revelação. Irmãos, deixa eu te dizer algo, você não precisa de um profeta orar por você, você precisa crescer em intimidade com seu Pai. Você não precisa, eu sou de uma época em que as pessoas iam buscar oração naquelas pessoas que a gente achava que tinham mais intimidade com Deus. Tinha casas que a gente ia e falava, não, aquela mulher ora muito, ela revela, aquele irmão, meu Deus, é tremendo, ele fala tudo, e a gente ficava batendo de um lado para outro, igual baratinha tonta, assim, ó, buscando direção de Deus para a nossa vida, até que a gente cresce e percebe que Deus tem um nível de intimidade reservado para cada um de nós. Deus não nos fez para ficar dependentes de profecia, de pessoas, de busca por isso. Eu posso entrar em sua presença, porque o véu foi rasgado, a intimidade está liberada, nós podemos conhecê-lo do jeito que ele é, mas a palavra diz que há algo a ser feito para isso, nós temos que focar, ter foco. Versículo 5 começa dizendo assim, olhe para ele. E aí eu não tem como não perguntar, você está olhando para quem, irmão? Para quem que você anda olhando? Você está olhando para a circunstância? Você está olhando para as pessoas? Você está olhando para o preço do quilo do café? Azeite eu não vou nem comentar, que isso aí já é... Mas você está olhando para o quê? Cenário econômico, a política que não ajuda, vamos esperar as próximas eleições, vamos esperar uma decisão que o Banco Central diminua os juros, vamos esperar uma decisão do nosso patrão em nos promover, Você está olhando para quem, irmão? Para quem que você está olhando? Isso está te distraindo. Isso está fazendo você perder o foco. Isso está fazendo você um idólatra às circunstâncias, a pessoas e a situações. O Senhor está dizendo, olhe para mim. O salmista diz que mesmo vivendo uma situação terrível, ele escolheu olhar para ele, olhar para o Senhor. E quando ele olhou para o Senhor, o seu rosto foi iluminado.
Quando ele olhou para o Senhor, ele não ficou confuso. A confusão vai embora quando a gente foca em Jesus, irmão. Sabe por que você está confuso? Porque você não está olhando para Jesus o suficiente. Pastor, essa palavra é muito dura. Não é não, irmão. É o Pai que nos ama que está ensinando a gente. Você acha que um pai que diz assim, vou dar a vocês um ano de ampla frutificação, ele não vai preparar a gente para isso? Ele está nos preparando. Então pense assim comigo. O foco em Jesus afasta a confusão. O foco em Jesus faz a gente ter respostas à nossa oração. Olha o que é o início do versículo 4. Diz lá, busquei ao Senhor e Ele me... Deus vai responder as nossas orações, irmão. Alguém diz amém para isso? Mas Deus responde de 3 formas. Sim, Deus responde não, e Deus responde através do silêncio. Deus responde através do silêncio, Deus responde através do não, e Deus responde através do sim. Ele não tem compromisso em responder de acordo com o que a gente quer, no tempo que a gente quer. Ele responde de acordo com seus propósitos. Salmo 143, versículo 1. Eu estou caminhando para o final. Salmo 143, verso 1. Eu quero declarar que esta vai ser a nossa intercessão em 2025. O texto diz assim: ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, e escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. O salmista aqui está ensinando, irmãos, que Deus tem vontade, que Deus tem a sua justiça. O que isso quer dizer? Quer dizer que Ele ouve a nossa oração e quer dizer que Ele nos escuta. E se nos escuta, a Bíblia diz que Ele nos responde, mas Ele vai nos responder de acordo com o quê? A sua verdade e a sua justiça. Ou não é isso que a gente aprendeu a orar no Pai Nosso? Venha o teu, seja feita a tua vontade. Vontade. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a sua vida nesse ano. Deus tem planos de paz para te dar um futuro e uma esperança. Deus quer te conduzir por todas as circunstâncias, mas Ele espera que nos seus lábios tenha um louvor contínuo, que você tenha mansidão para ouvir a voz dEle e se alegrar em responder. E Ele espera que você busque Ele, porque Ele vai te responder, mas você precisa ter o foco em Jesus. Foco em Jesus. A igreja está sendo preparada para o grande encontro com Ele na glória. E a igreja que sobe não é uma igreja distraída. A igreja que sobe não é uma igreja que está idolatrando circunstâncias. A igreja que sobe não é uma igreja que precisa ir atrás de profetas para ouvir o que Deus está falando. A igreja que sobe é uma igreja sensível à voz do Espírito. É uma igreja que se move buscando a face do Senhor. É uma igreja que não só ouve, porque tem mansidão para ouvir, mas também tem alegria em corresponder. Jesus está preparando a sua igreja. E eu termino lendo o Salmos 29. Se coloque de pé, por favor. Ministério de louvor, por favor, pode se posicionar. Salmos 29, verso 1. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome.
adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adore, igreja, adore o Senhor. Igreja, louve ao Senhor. Igreja, tenha cânticos espontâneos nos seus lábios. Igreja, se familiarize com a atmosfera sobrenatural. Nós não somos daqui. As circunstâncias vêm e vão, mas o nosso Deus permanece para sempre. Os céus e a terra vão passar, a palavra dele vai permanecer eternamente. Aumente a sua expectativa por 2025. Não deixe as circunstâncias desses primeiros 31 dias dominar você durante todo o ano. Porque mesmo que o ano comece mal, eu tenho a certeza e a garantia: Jesus está comigo. Ele está. Ele não vai chegar, ele já chegou. Ele não vai se manifestar, ele já se manifestou. Eu preciso ter olhos abertos, como o pastor Sandro pregou aqui domingo passado. Eu preciso ter olhos abertos para percebê-lo. Ele já chegou, ele já está. Aumente a sua sensibilidade, igreja. Feche os seus olhos e ore por isso nesse momento.